Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos para mais esse tempo de estudo da Palavra de Deus. Tempo precioso, dias difíceis em que nós precisamos buscar na Palavra do Senhor o consolo, a orientação, a sabedoria. Estamos estudando a carta de Paulo aos Coríntios. Hoje nós vamos estudar o capítulo 11 e vamos ler os 15 primeiros versículos deste capítulo. Então nós vamos ler agora e meditar a seguir em verso por verso na mensagem que o texto está nos trazendo. Paulo, ele está dizendo: espero que vocês suportem um pouco mais minha insensatez. Por favor, continue a ser pacientes comigo, pois o cuidado que tenho com vocês vem do próprio Deus. Eu os prometi como noiva pura a um único marido, Cristo. No entanto, temo que sua devoção pura e completa a Cristo seja corrompida de algum modo, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente. Vocês aceitaram de boa vontade o que qualquer um lhes diz, mesmo que anunciem um Jesus diferente daquele que lhes anunciamos, ou um espírito diferente daquele que vocês receberam, ou boas novas diferentes daquela em que vocês creram. Contudo, não me considero nada inferior aos tais superapóstolos que ensinam coisas, posso não ter a técnica de um grande orador, mas não me falta conhecimento. Deixemos isto bem claro a vocês de todas as formas possíveis. Será que eu fiz algum mal quando me humilhei e os honrei, anunciando-lhes as boas novas de Deus, sem esperar nada em troca? Para servir vocês, sem lhes ser pesado, tomei contribuições de outras igrejas que eram mais pobres que vocês. E quando estive com vocês e não tinha o suficiente para me sustentar, não fui um peso para ninguém, pois os irmãos que vieram da Macedônia trouxeram tudo o que eu precisava. Nunca fui um peso para vocês e nunca serei. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, ninguém em toda a Acácia jamais me impedirá de me orgulhar disso. Por quê? Porque não os amo? Deus sabe que os amo. Assim, continuarei a fazer o que sempre tenho feito. Com isso, frustrarei aqueles que procuram uma oportunidade de se orgulhar de realizar um trabalho como o nosso. Esses indivíduos são falsos apóstolos, obreiros enganosos, disfarçados de apóstolos de Cristo. Mas não me surpreendo. Até mesmo Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é de admirar que os seus servos também finjam ser servos da justiça. No fim, receberão o castigo que suas obras merecem. Amém? Texto difícil, mas é um texto que a gente precisa passar por ele e refletir. Eu dei o seguinte tema para esta mensagem desta noite: características dos falsos mestres. Esse tipo de leitura é o tipo de leitura que todos nós deveríamos parar e refletir nela, porque tem conteúdo aqui importante para os nossos dias. E nos traz uma revelação. O Evangelho, desde o início, sofreu ataques por parte dos falsos obreiros, né? Falsos mestres, falsos apóstolos, falsos pastores, falsos ministros do Evangelho. Paulo, ele está o tempo todo nessa carta defendendo o seu apostolado, né? E se justificando diante das acusações sofridas por parte dos falsos mestres, muitos deles judaizantes. E aí Paulo começa essa carta, né, dizendo isso: olha, eu espero que vocês suportem, né, um pouco mais minha insensatez, tá? Ou minha tolice. Aqui a gente já vê a humildade de Paulo. É como se Paulo estivesse falando: olha,
Se em algum momento eu tenho parecido bobo, tolo, sabe? Desculpa, né? Mas ele fala aqui, ó, por favor, continue a ser pacientes comigo. Por que Paulo está falando isso? Será que Paulo está preocupado com a imagem dele? Será que Paulo está preocupado com o que estão pensando dele? Podemos dizer que, como homem, talvez sim, mas como ministro de Deus, a ênfase não era esta. Paulo não está fazendo esse apelo à igreja e humildemente falando, gente, tem paciência comigo, vamos lá, vamos entender o que eu estou falando, não misturem as coisas. Qual o propósito dele fazer isso? Olha o que ele diz no versículo 2, amados. E eu gostaria que você grifasse isso aí na sua Bíblia, né? Pois o cuidado que tenho com vocês vem do próprio Deus. Então, uma característica do falso mestre, do falso profeta, do falso líder, é que ele não tem cuidado, ele não tem uma preocupação com as ovelhas, mas tem preocupação com os seus próprios interesses. Paulo mostra aqui que o verdadeiro mestre, o verdadeiro pastor, o verdadeiro líder, o verdadeiro apóstolo, ele se preocupa, em primeiro lugar, com a sua igreja, com as suas ovelhas, pois o cuidado que tenho com vocês vem do próprio Deus. E nós, como líderes na igreja, isso aqui é uma palavra para líderes, nós devemos servir a Deus, né, cuidando dos membros da igreja, como se o próprio Deus estivesse cuidando. Nós devemos ter cuidado com as vidas humanas, né? E olha que texto precioso, que ele diz, eu os prometi como noivo, eu os prometi como noiva pura a um único marido, Cristo. Né? O que Paulo está dizendo aqui é mais ou menos o seguinte, pegando o contexto lá do Velho Testamento, o pai, ele deveria proteger a sua filha, mantê-la pura, para que nas núpcias ela pudesse ser entregue de uma forma pura ao seu noivo, né? Sem nenhuma contaminação. E Paulo está dizendo aqui exatamente isso. Ele se preocupava em manter a igreja pura. E como a igreja é purificada? O Jesus nos ensina isso lá em João 17, na oração sacerdotal, né, quando ele fala que santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Né? Essa palavra que regenera, que restaura, que limpa, que nos purifica. Então, nós somos purificados mediante a palavra de Deus. Quando essa palavra penetra, quando essa palavra transforma, quando essa palavra lava e renova as nossas vidas, lava o nosso corpo dos pecados, nos torna servos e servas do Senhor, filhos e filhas do Senhor, para que um dia nós sejamos apresentados a Cristo como igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outra deformidade. Né? Essa é a ideia. E nós, como líderes, temos que cuidar. Mas os falsos líderes, primeiro que eles não são humildes, né? Eles não têm humildade nenhuma. Paulo, o tempo todo, está falando, nós vimos na semana passada, no capítulo 10, Paulo falando da arrogância dos falsos líderes e da sua própria... Ele fala aqui, ó, vocês se preocupam apenas com o que é aparente, né? O Paulo vai estar falando isso. E nos versículos 17 e 18, isso eu estou falando do capítulo 10, e nos versículos 17 e 18 do capítulo 10, o apóstolo Paulo volta a dizer, ó, como dizem as Escrituras, quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor. Quando alguém elogia a si mesmo, esse elogio não tem valor algum. Então, Paulo está dizendo o seguinte, olha, está querendo dizer para a igreja, cuidado com gente que se autopromove.
Lá em Provérbios tem um princípio que fala o seguinte, olha, não se vanglorie, não se exalte. Deixe que o outro fale bem de você, não fica se promovendo. Então, uma das características dos falsos mestres é promover a sua imagem, é passar um papel de vitorioso. Isso é coisa do mundo, né? Isso é coisa do marketing do mundo. A gente, como servo de Deus, não tem que procurar a glória humana, nem o reconhecimento humano, mas a gente tem que ser aprovado diante de Deus. Eu estou falando aqui para os líderes, mas isso também serve para cada um de nós, porque cada um de nós é líder no ministério que Deus nos coloca. Você na sua casa, como chefe da sua família, como cabeça do seu lar, tem que ser um líder humilde, né? No seu trabalho, onde você estiver, você tem que dar esse exemplo de humildade. E aqui o apóstolo Paulo está falando, né? Nós devemos, os falsos mestres não são humildes. Segundo aspecto, os falsos mestres não cuidam do rebanho, que é nesse versículo 2, não estão preocupados com o rebanho, mas estão preocupados com os seus próprios benefícios, com os seus próprios valores, com a sua própria teologia, com sua própria crença, com seus próprios benefícios. E aí, né, eles também, os falsos líderes, não seguem o verdadeiro evangelho de Cristo. Olha o que diz o versículo 3. No entanto, temo que sua devoção pura e completa a Cristo, falando à igreja, seja corrompida de algum modo. Olha que texto precioso. Que revelação nós temos aqui da palavra de Deus. Por mais que nós sejamos fiéis ao Senhor, se bobearmos, a nossa mente pode ser corrompida. A palavra de Deus fala da consciência corrompida. A Bíblia fala que muitos tinham um amor fervoroso e foram perdendo a sua paixão, e tanto que Apocalipse tem uma passagem que fala, tenho, porém, contra ti, que abandonaste o quê? O teu primeiro amor. E é uma coisa, amados, que todos nós, viu? Eu, como pastor, reverendo Paulo, qualquer um de nós estamos sujeitos a sermos contaminados. E Paulo fala aqui, eu temo que sua devoção pura e completa seja corrompida. E eu imagino que Paulo intercedia, Paulo orava, Paulo clamava a Deus pela vida dos seus filhos na fé, pela vida daqueles irmãos, porque eles estavam como ovelhas expostas ao ataque de lobos. E ele faz uma analogia aqui, ó, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente, eu temo que vocês também possam estar sendo enganados. E eles de fato estavam. Vocês sabem que os falsos líderes chegaram ali em Corinto, na ausência de Paulo, e dividiram a igreja. A igreja estava dividida. Algumas pessoas começaram a questionar a autoridade de Paulo, já falamos isso várias vezes. Havia partidos políticos e havia uma imaturidade espiritual. Eles eram ainda crentes recém-convertidos. E quando você é um bebê, você é mais vulnerável, você está mais sujeito aos riscos da vida. E o apóstolo Paulo vai dizer exatamente isso, né? Que eles estavam ali, ó. Vocês aceitam, olha que coisa interessante isso aqui, ó. Olha o risco de nós não termos conhecimento bíblico. Vocês aceitam de boa vontade o que qualquer um lhes diz, mesmo que anuncie um Jesus diferente daquele que lhes anunciamos. Presta atenção nisso, irmãos. Só esse versículo já dava a nossa mensagem de hoje. Eu quero falar como pastor para você da igreja. Toma cuidado com o tipo de mensagem dita evangélica que você tem ouvido no seu rádio e na sua televisão. Cuidado com os ensinamentos que falsos mestres estão dando a você.
Não é tudo igual. Não é a mesma coisa. A apostasia é algo, não é uma verdade, não é uma mentira descarada. É uma mentira disfarçada. Parece uma verdade. No final desse texto, o apóstolo Paulo fala, até mesmo Satanás, lá no verso 14, ó, até mesmo Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, versículo 15, não é de admirar que os seus servos também finjam ser servos de justiça. Então, vocês precisam examinar as Escrituras. Lá em Mateus 22, 29, Jesus fala aos fariseus, aos saduceus que questionam sobre a ressurreição. Jesus fala, vocês erram por não conhecerem as Escrituras. Vocês cometem um grave erro. E, infelizmente, amados, nós temos que admitir que muitos cristãos já estão anos na igreja, mas não se propõem a ler as Escrituras, nunca leram a Bíblia inteira, não se preocupam em participar de estudo bíblico, vão muitas vezes ao culto apenas para receber bênção, vão lá para louvar a Deus, mas são neófitos na fé. Se pedir para eles explicar o Evangelho, eles se atrapalham todo, ainda que tenham anos de igreja, não dominam a palavra de Deus, porque não se interessam em estudar. São presas fáceis de falsos ensinamentos, de falsas doutrinas. E aí acha que é tudo igual. Não é porque falou de Jesus que quer dizer que está servindo a Deus e que está trazendo uma mensagem bíblica. Júlio de Andrade fala que a Bíblia é a mãe das heresias. Por quê? Porque se você não souber lê-la ou interpretá-la, ela vira uma coxa de retalhos. Você pode tirar de tudo da Bíblia e afirmar coisas, porque o texto fora do contexto vai estar sempre a serviço de pretextos e não a serviço da verdade. E o apóstolo Paulo aqui mostra a sua preocupação, né? Agora, eu quero que você que está aí, abra sua Bíblia em Gálatas, só para a gente poder fundamentar um pouco mais essa preocupação com os ensinamentos que você entra na tua casa. Desliga a televisão, mas não fica assistindo esses programas dito evangélicos que distorcem o evangelho, manipulam a fé das pessoas, tirando dinheiro, fazendo as coisas para o seu próprio interesse. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Gálatas, né? Ele fala assim no versículo 6. Você vê que não era, capítulo 1, versículo 6. Para vocês verem que não era só a igreja de Corinto que sofria com os falsos apóstolos. Toda a Ásia Menor, todas aquelas igrejas eram vítimas de falsos pregadores do evangelho. Olha o que Paulo fala. Admira-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que vos chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar pelas boas novas, mas que não são as boas novas de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas novas diferentes das que nós lhes anunciamos. Repito o que disse antes. Se alguém anunciar boas novas diferentes da que vocês receberam, que seja amaldiçoado. Vocês percebem a seriedade do apóstolo Paulo? E por que Paulo falava com essa autoridade? Desculpe. E por que Paulo falava com esta autoridade? Ele fala o seguinte, ó. Versículo 5. Contudo, não me considero em nada inferior aos tais superapóstolos.
Porque o que quer dizer superapóstolos aqui? Olha que coisa, como Satanás é sujo. Sabe o que estava acontecendo? Alguns judeus que aceitaram o cristianismo queriam que o cristianismo estivesse vinculado ao judaísmo e eles se auto-intitulavam apóstolos e saíram pregando, ó, nós seguimos a Cristo, nós somos judeus, genuínos, somos lá de Jerusalém. O Paulo é um judeu meia boca, viu? Porque ele é um judeu que nasceu na diáspora, ele nasceu fora de Jerusalém. Ele é judeu por tradição, mas a origem dele, tanto que Paulo depois vai defender a sua origem judaica, né, da tribo de Benjamim e tal, mas ele não nasceu em Jerusalém. E esses falsos, ele está chamando aqui, ó, super apóstolos, não tem nada a ver com os 12 apóstolos. Paulo tinha um bom relacionamento com a igreja apostólica, a igreja de Jerusalém. Tanto no capítulo 15 de Atos nós vemos isso. Mas aqui eram pessoas que se auto-intitulavam apóstolos. E com todo respeito, como muitos fazem hoje, né? Nós, de tradição reformada, nós não acreditamos nesse ministério apostólico que não seja o ministério dado por Cristo. Apóstolos foram aqueles que foram comissionados por Cristo dentro da nossa compreensão, né? Não tem ministério apostólico fora da igreja primitiva. Tá? Paulo foi um apóstolo fora do tempo porque ele foi chamado por Cristo. Quem não foi chamado por Cristo não é apóstolo. Pode ser profeta, pode ser evangelista, pode ser pastor, pode ser mestre, mas não tem esse título de apóstolo, né? E aqui esses caras estavam usurpando de um título para influenciar, para se fazer passar por grande pregador e revelador da palavra, e estavam confundindo a cabeça daqueles cristãos que Paulo tinha evangelizado. E a gente que é pastor, a gente fica muito chateado. Eu lembro quando eu era pastor lá em Marília, eu fui visitar uma irmã na igreja, uma irmã na casa dela, e ela tinha dito para mim que os irmãos, os caras de uma outra igreja, eu não vou falar o nome aqui, foram lá para estudar a Bíblia com ela, mas é uma seita na nossa concepção. E queriam estudar a Bíblia com ela. Eu falei, legal, tudo bem. Que dia que eles marcaram? Pastor, eles vão lá. Eu não lembro o dia, vão, quinta-feira à tarde. Eu falei, que hora? 3 horas. Eu falei, tá bom. 3 horas da tarde eu estava lá. E os caras chegaram lá para estudar a Bíblia com a nossa irmã da igreja. E aí, eles chegaram, 2, e aí ela me, aqui é o pastor da igreja, eu falei, tudo bem, prazer, tal. Então, vocês estão estudando, ela é membro da nossa igreja, vocês estão estudando, o que vocês querem estudar com ela? E aí eu comecei a questionar eles, da doutrina deles, né? E chegou uma hora que ele falou assim, a gente vai precisar chamar o nosso líder para explicar isso para o senhor, que a gente não sabe explicar. Até hoje, eu estou esperando esses caras virem conversar comigo, entendeu? Porque eles aproveitam, faz proselitismo, confundem, mas isso, irmãos, não é coisa de moderna, não. Isso é desde o tempo do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo está defendendo aqui ferrenhamente o evangelho, né? E ele fala aqui, ó, eu não me considero inferior aos tais superapóstolos, que ensinam essas coisas. Paulo, eu posso até não ter uma boa retórica, posso até não falar muito bem, né? Olha o que ele diz lá, ó. Posso não ter técnica de um grande orador, mas não me falta o quê? Conhecimento. Paulo, ele conhecia. Por isso que Jesus fala, examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Crente que estuda a Bíblia não é enganado por falsos mestres, não é enganado por falsas doutrinas, né? Os falsos mestres, eles seguem um evangelho falso, eles enganam o povo com falsas promessas, eles exploram financeiramente os mais humildes, eles mantêm o povo na ignorância bíblica, porque é o único jeito de manipulá-los, né? Por isso nós temos que estudar a palavra de Deus. Então, deixemos isto bem claro a vocês, de todas as formas possíveis. Não me falta conhecimento.
E Paulo, então, arrazoava, discutia, expunha o evangelho. E aí ele vai entrar aqui no versículo 7, falando sobre o fato dele não ter explorado a igreja financeiramente. Fala, será que eu fiz mal de não ter solicitado, não ter dependido financeiramente a vocês? Né? Então, será que fiz mal quando me humilhei e os honrei, anunciando-lhes as boas novas de Deus, sem esperar nada em troca? Isso é outra questão. Os falsos mestres pegam o evangelho visando seus próprios interesses. Aqueles verdadeiros servos de Deus pregam o evangelho por chamado, por vocação, e não como profissão. Volto a dizer, ministério não é profissão. Tá? Ministério é vocação. Profissão você tem lá em outro lugar. Ministério, você não pode fazer do ministério a sua profissão. Você tem que fazer do seu ministério a sua vocação. Né? E é o que Paulo está dizendo aqui. Ó, né? Para servir vocês, sem lhes ser pesado, tomei contribuição de outras igrejas que eram mais pobres do que vocês. E quando estive com vocês e não tinha o suficiente para me sustentar, não fui um peso para ninguém. Outra coisa, ministério não é para enriquecer ninguém. Quem entra no ministério pensando em ficar rico, está usurpando. Nós não servimos a Deus para enriquecer. Você pode ficar rico com o teu trabalho secular, mas não deve ficar rico explorando a fé dos mais humildes. É o que eu entendo que esse texto está nos dizendo. Né? E ele fala que eu nunca fui peso para vocês e nunca o serei. Né? Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, ninguém em toda a Caia jamais me impedirá de me orgulhar disso. Não ser um barganhador, não vender a fé, não vender a bênção, não vender a salvação. Porque era isso que eles faziam. Tá? Por quê? Porque não os amo, Deus sabe que os amo. Assim, continuarei a fazer o que sempre tenho feito. Então, líder, servo do Senhor, não importa a luta que você tem que enfrentar, não importa a oposição, mas você tem que ser fiel ao Evangelho. Paulo foi fiel ao Evangelho. Apanhou, sofreu, foi difamado, mas a palavra de Deus nunca foi corrompida no ministério de Paulo. Que isso seja o seu ministério, que isso seja o meu ministério, que isso seja o nosso ministério. Com isso, frustrei aqueles que procuravam uma oportunidade para se orgulhar de realizar um trabalho como o nosso. Os caras não chegavam aos pés do apóstolo Paulo. E Paulo aqui está falando, eu fiz muito mais. Eu fiz muito mais. Mas eu não fiz por ganância, eu não fiz por interesse pessoal, eu não fiz para glória pessoal, eu fiz por amor ao Evangelho, por amor a vocês, o amor que Cristo tem por vocês. Ele se manifesta através do meu amor por vocês. Isto é ser servo de Deus. É assim que a gente deve encarar o nosso ministério na igreja. Esses indivíduos, terminando aqui, versículo 13. Estes indivíduos são falsos apóstolos, obreiros enganosos, disfarçados de apóstolo de Cristo. Então, a Bíblia fala, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus. Você, meu querido irmão, que ama o Senhor Jesus, você tem que pedir para Deus te dar sabedoria para saber identificar aqueles que se dizem apóstolos, que se dizem pastores, que se dizem servos do Senhor, mas na verdade são lobos disfarçados de ovelhas. Paulo fala, mas não me surpreendo. Até mesmo Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é de admirar que os seus servos também finjam ser servos da justiça. No fim, receberão o castigo que suas obras merecem. São enganadores e serão condenados por Deus. Que nós possamos, amados, ter sabedoria dos céus, examinar as Escrituras, para não deixar que ensinamentos e doutrinas heréticas entrem no nosso coração
e nos corrompa a fé e o nosso serviço a Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que essa palavra possa encontrar guarida no seu coração, que você possa ser um servo, uma serva fiel. Se você é um líder que está ouvindo essa mensagem, que você sirva a Deus através do Evangelho de Jesus. Não se comprometa com os valores desse mundo e nem faça do Evangelho um meio de vida. Você é servo do Senhor. Você deve pregar o Evangelho como chamado do Senhor e não como profissão. Que Deus te abençoe em nome de Cristo Jesus. Vamos orar. Pai querido, nós queremos te agradecer por mais esse tempo de estudo da tua palavra. Nós queremos te agradecer, Senhor, pelas exortações que esse texto nos traz, pelas advertências que ele nos faz refletir. Que nós, como servos do Senhor, possamos, no primeiro momento, examinar as Escrituras, para sabermos distinguir o falso evangelho do verdadeiro evangelho, o joio do trigo, Senhor. Ó Pai, abençoa essas pessoas que estão aqui agora, ouvindo essa mensagem, abençoe a nossa igreja e que nós sejamos homens comprometidos com o teu evangelho como Paulo era, e que possamos suportar, Senhor, os ataques que eventualmente possam vir sobre nós, por não nos corrompermos e por não vendermos a palavra de Deus, nem barganharmos, Senhor, a nossa fé. Nós pedimos agora a tua bênção, no nome de Cristo Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de nosso Deus Pai, que as ricas e preciosas consolações do Espírito estejam sobre vós, queridos, e sobre vós permaneça, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe, no nome precioso de nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém.